Muitas vezes escutamos falar no mundo maromba sobre técnicas avançadas na musculação. Drop set, strip set, resting pause. Mas eu te pergunto, você sabe realmente o que são essas técnicas avançadas na musculação? E outra, você sabe se essas técnicas avançadas podem te beneficiar, podem elevar o nível do seu treino e se servem para o seu caso? Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar justamente sobre as técnicas avançadas na musculação. E deixa eu me apresentar para você, o meu nome é Edu Machado, eu venho aqui sempre passando dicas sobre treinamento, dieta e suplementação. Seja bem-vindo! E se você quiser ser meu aluno e receber a sua dieta e o seu treino personalizados, focados no seu objetivo, entre em contato comigo. Eu vou deixar o link da minha assessoria aqui na descrição desse vídeo. As técnicas avançadas na musculação são utilizadas para aumentar o volume do seu treino, quer dizer, você vai fazer mais séries, vai aumentar o número de séries que você vai fazer ali no momento em que você está utilizando aquelas técnicas avançadas. E a maioria delas também vai utilizar um tempo menor de descanso, um tempo menor do que usualmente você vem utilizando no seu treino tradicional. Isso quer dizer que no momento em que você estiver utilizando aquela determinada técnica avançada, possivelmente o seu treino vai ficar mais denso, com um tempo menor de descanso. Essas técnicas avançadas, apesar do nome avançadas, podem ser utilizadas por praticantes de musculação no nível intermediário de treinamento. E também, dependendo do caso, podem também ser utilizadas por iniciantes, mais iniciantes chegando à fase de intermediário. Pode acontecer de que, pelo tempo que você tem disponível para a sua sessão de treino e também pelos dias disponíveis que você tem para treinar ao longo da semana, seja necessário utilizar uma técnica avançada para que você atinja o estímulo ideal para fazer o seu músculo evoluir e ficar mais forte. Um exemplo, de repente você está sem tempo e precisa fazer um treino para o seu tríceps, né? Então você sente que você precisa atingir 10 séries para dar o estímulo ideal para o seu tríceps evoluir. E você vai fazer ali, já escolheu seus exercícios, o tríceps direto na polia e o tríceps corda. Só que de repente você ainda não tem a disciplina suficiente, né? Acha até meio maçante, de repente distribui da seguinte forma: 5 séries no tríceps direto, mais 5 séries no tríceps na corda. Né? Então o que você pode fazer aí para atingir essas 10 séries de forma mais rápida? Você pode fazer 4 séries, tá, no tríceps direto na polia e depois você vai fazer 4 séries no tríceps na corda. Só que quando você terminar as 4 séries do tríceps na corda, você pode fazer mais 2 drop sets ali no tríceps na corda. Então, no final do seu treino, você atingiu de forma mais rápida e efetiva as 10 séries para o tríceps que você sente e você percebe que precisa para continuar evoluindo. Bom, então vamos conhecer as técnicas avançadas. E a primeira delas é a técnica avançada chamada de repetição forçada. Como que acontece essa técnica avançada? Quando você está treinando, né, no seu treino normal, e aí você chegou no seu limite ali de falha. Então esse é o momento em que um amigo ou você mesmo vai forçar mais algumas repetições. Né? Por exemplo, de repente você está fazendo o tríceps francês. Tá lá fazendo o tríceps francês, tá? E aqui você falhou, não consegue mais. Então você já pega aqui sua mão, ó, dá uma ajudinha e você consegue fazer mais algumas séries, né, forçando o seu tríceps ao extremo. Então essa é a técnica avançada de repetições forçadas. Repetições parciais. Como que é essa técnica avançada? Bom, você novamente está lá no seu treino, vamos supor, no rosca bíceps, né, elevando o peso. E você chegou na sua falha, não consegue mais fazer um movimento completo, mas consegue fazer um movimento parcial.
então você não consegue trazer o peso até em cima, mas você consegue forçar ele na parte de baixo, né, por alguns movimentos. Então essas são as repetições parciais, onde no momento de falha você chega até a sua falha, não consegue mais fazer um movimento por completo, mas consegue fazer ele curtinho, né, o movimento parcial. E aqui nós temos três técnicas avançadas que são bem semelhantes, que é o biset, o triset e o superset. Qual que é a diferença entre eles? Bom, é o número de exercícios que você vai fazer conjugado, né, um após o outro. Para você entender melhor, você está fazendo, vai treinar ombro, né? Então você faz um desenvolvimento com halter e depois você faz a elevação lateral sem descanso. Exemplo, vai fazer 8 repetições no desenvolvimento com halter, mais 8 repetições na elevação lateral. Então, utilizando 2 exercícios para a mesma região, para o mesmo músculo, esse é o biset. E o que seria o triset, então? Mais um exercício. Então, você vai fazer 3 exercícios sem descanso, um após o outro, para a mesma região. Então, pegando aqui o exemplo, você no biset fez o desenvolvimento com halter e a elevação lateral. Então, para se transformar em um triset, você vai fazer desenvolvimento com halter, elevação lateral e um crucifixo inverso. Então, você faz o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3 sem descanso. Só descansa quando termina o exercício 3, tá? Para voltar lá para o início da sua triset. E o superset é quando você faz 4 ou mais exercícios para a mesma porção do músculo. Então, pegando aqui o exemplo de novo do ombro. Lá no biset você fez desenvolvimento com halter e elevação lateral, 2 exercícios. No triset você fez desenvolvimento com halter, elevação lateral e o crucifixo inverso, 3 exercícios. E agora no superset vamos fazer 4 exercícios para o ombro. Então vai ser o desenvolvimento com halteres, a elevação lateral, o crucifixo inverso e a elevação frontal. Então são 4 exercícios para a mesma região do corpo, configurando assim que é um superset. De novo, né? Você vai fazer esses exercícios sem descanso. No biset, 2 exercícios sem descanso. Descansa depois do segundo. Triset, 3 exercícios sem descanso. Vai descansar no final do terceiro exercício. E no superset, pelo menos 4 exercícios, você vai descansar apenas ao final do 4º exercício. O cluster set é uma técnica avançada bem interessante. O que diz o cluster set? Bom, ele diz que é uma técnica avançada que você fragmenta as séries para que no final do cluster set você tenha atingido um número maior de repetições que você faz num treino tradicional. E utilizando um descanso entre essas séries de 10 a 20 segundos. Então vamos usar aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender. Você faz o tríceps corda tradicionalmente com 5 placas e 10 repetições. Como que vai ser esse exercício num cluster set? Você vai fazer 3 séries com 4 repetições, porque no final, quando você acabar o cluster set, vai ter realizado 12 repetições. Então as séries são fragmentadas com um descanso de 10 segundos. E o peso, você vai manter o mesmo peso. O peso lá que você pega com 5 placas para fazer suas 10, você vai manter esse peso e vai fazer as 3 séries com 4 repetições, totalizando 12 no final, utilizando aí um descanso de 10 segundos. O drop set é uma técnica avançada que você utiliza após a última repetição do seu exercício, tá? E sem descansar. Você faz de 1 a 3 séries a mais, né? 1 a 3 séries no drop set, tá? Reduzindo em torno de 20% dessa carga. Ou se você estiver usando uma máquina, para facilitar, pode ser uma plaquinha menos. Então vamos lá no exemplo. Você está fazendo supino máquina com 10 placas, 4 de 8, né? São 4 séries com 8 repetições aqui do seu treino tradicional.
Quando você acabar de fazer a 8ª repetição da 4ª série, você não vai parar o exercício, não vai descansar. Você estava fazendo com 10 placas, você vai colocar 9 placas e vai fazer o máximo que você conseguir, até a falha. Falhou, não para, porque são 2 drop set. Você vai diminuir a plaquinha, vai botar com 8 placas e vai fazer de novo, vai executar de novo quantas repetições saírem até a falha. Esse é o drop set. O strip set é semelhante ao drop set, só que aqui nessa técnica avançada você só para em 2 condições. Quando você não conseguir fazer mais uma repetição perfeita, ou quando você atingir o peso mais leve daquele exercício que você está fazendo. Se for uma máquina, uma placa, se for com o halterzinho de 1 kg, se for numa barra, 2 kg de cada lado. Tá? Então aqui vamos usar um exemplo para ficar melhor entendido. O mesmo supino máquina, suas séries e repetições tradicionais, 4 de 8. Então quando você chegar na 8ª repetição da 4ª série, você está usando lá 10 placas. Você, sem descansar, você vai diminuir para 9. Vai fazer quantas saírem, tá? Sem descansar, reduz para 8. Vai fazendo. Vamos supor que com 7 placas você não consiga fazer mais uma repetição perfeita. Ali você para. Ou você vai diminuindo o peso até chegar a uma placa só daquele exercício ali, daquela máquina que você está usando. O resting pause é uma técnica avançada que você também vai utilizar lá no final do seu treino tradicional, e ele diz que você não vai diminuir o peso que você está usando, mas aqui tem um descanso que pode variar de 5 a 15 segundos. Eu utilizo e sempre passo o descanso de 15 segundos porque é um descanso tão curto, mas você chegando ao máximo de 15 segundos, você recupera mais o seu fôlego e mais a sua força, então quer dizer que vai sair mais repetições. Então, para vocês entenderem, de repente está fazendo lá o elevação frontal com uma anilha de 10 kg, as mesmas 4 séries com 8 repetições. Quando você chegar na 8ª repetição da 4ª série, aqui você descansa. Você vai colocar a anilha no chão, vai descansar 15 segundos. E aí sim você vai fazer a sua série de resting pause. Vince Gironda foi um fisiculturista e um treinador de fisiculturistas que desenvolveu a técnica avançada conhecida como Gironda 8 de 8. E quais são as características dessa técnica avançada? Você vai fazer 8 séries para 8 repetições com um descanso de 30 segundos, utilizando a carga, o peso, em 30% a 40% do peso que você costuma utilizar num treino tradicional, tá? E também é indicado apenas para exercícios isoladores. Então, apenas exercícios para bíceps, tríceps, panturrilha, por exemplo. E também tem mais uma indicação. Ele só pode ser utilizado em exercícios bilaterais e não unilaterais. Então, por exemplo, você num treino de bíceps, você pode utilizá-lo numa rosca bíceps, mas numa rosca bíceps concentrada não. Esse é o Gironda 8 de 8. Existe uma técnica avançada conhecida por GVT, que na tradução da sigla é treinamento de volume alemão. E ela consiste em você fazer 10 séries para 10 repetições com 1 a 2 minutos de descanso. Eu adapto esse descanso para 1 minuto para encurtar um pouquinho o tempo que você vai ficar ali no exercício, tá? É indicado que faça apenas para exercícios multiarticulares, porque ali serão ativados muitos músculos. Então você pode utilizar dessa forma exercícios multiarticulares ou também em músculos mais fracos, né, que são chamados os pontos fracos. Então, de repente, você pode utilizar também, por exemplo, num treino de panturrilha, se você acha que suas panturrilhas não têm o volume, não têm a força adequadas. Então você pode utilizar ali o GVT num treino de panturrilha para melhorar esse seu ponto fraco. As técnicas avançadas são sim um recurso que você pode utilizar de forma inteligente para fazer com que seu músculo chegue ao número de séries que você precisa para fazê-lo evoluir, de repente no momento em que você tem pouco tempo e pode fazer ali um drop set,
ou mesmo um ponto fraco que você tenha e você quer utilizar o GVT para atacar ali aquele ponto fraco. Mas eu te garanto, com anos de vivência e experiência na área, nada vai substituir um treino tradicional. A melhor forma de você atingir o seu músculo é realizando o treino tradicional. Então, técnicas avançadas você pode utilizar com inteligência? Sim, mas sempre que possível, treine lá com as suas séries de repetições tradicionais. Bom, chegamos ao final do vídeo. É o momento que eu vou pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal se você ainda não fez e também para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem dúvida a respeito de técnica avançada. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora e até o próximo vídeo.